André, irmão André, pastor André, amém? Recebe, irmão. Estenda suas mãos para cá. Esse homem que tem sido uma flecha aí nas mãos do Senhor, né? Deus tem levado aí a ministrar a palavra de Deus com um testemunho poderoso, e hoje Deus vai entregar algo da parte do Senhor para nós aqui através da vida dele, amém? Então, ore então sobre a vida do André, comece a liberar palavras sobre a vida dele, declare sobre a vida dele. Pai, nós sabemos, ó Deus, que o André está aqui como instrumento em tuas mãos, Deus, não para exaltação, mas para a glória do Senhor, ó Deus. Sabemos que o Senhor o resgatou da morte, o Senhor os tirou do vale, ó Pai, do sombra da morte, ó Deus. É o Senhor, ó Pai, que levantou a vida desse homem, ó Deus, e que ele seja um canal de bênçãos aqui, um instrumento em tuas mãos, ó Deus. Nós declaramos isso, usa ele, ó Pai, nessa noite, poderosamente, com sabedoria, ó Deus, e um entendimento que vem do alto. Tira também toda e qualquer dispersão desse lugar, ó Pai, para que nós possamos receber essa boa porção da Tua palavra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Deixa eu arrumar minha toalhinha de assembleiana aqui, porque enxugar minha bola de cristal, que tem hora que ela dá uma pingada. Graças a Paz, igreja. Glória a Deus pela vida de vocês. Samuel, cadê ele? Bom te ver demais, cara. Você sabe que eu amo sua vida, né, velho? Você sabe que eu te amo muito. Glória a Deus. Bom te ver aqui. Maria Fernanda também, está na área. Meus irmãos, você já olhou para sua esposa hoje e falou para ela assim, ó, você não sabe o tanto que eu te amo. Você já olhou para ela hoje e falou desse jeito? Então pega essa visão, fala para ela, olha dentro do olho dela e fala assim, ó, você não sabe o tanto que eu te amo, meu amor. Agora, a mulher fala para ele também, fala assim, a recíproca é a mesma, meu amor. Ué, tem que ser, né? Igual o negócio aí, é tomar lá, dá cá, com amor. Meus irmãos, eu estava orando a Deus há alguns dias, e Ele me trouxe algumas coisas que andou constrangendo meu coração. Uma das coisas é, todas as vezes que eu ia ler a palavra de Deus, que eu ia ler a Bíblia, né, eu chegava lá no último livro, eu olhava para ele e falava desse jeito assim, não, deixa para a próxima, vou começar no começo de novo. Aí eu terminava, chegava lá, não, agora vai na próxima vez, vamos para a próxima. Até que Deus foi e falou comigo, e aí? Como é que é esse negócio aí? Você vai comer só a metade do seu prato? O que eu quero derramar na sua vida é muito maior lá no final. Vira para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele desse jeito assim, ó. Você já leu o livro de Apocalipse? Já leu? Todo mundo? Vocês já leram? E quem entendeu? Um dos maiores fatores, meus irmãos, que contribui para que muitas pessoas deixem de estudar ou de ler esse livro de Apocalipse é que nós pensamos que ele é um livro selado, que ele é um livro fechado, que ele é um livro que nós não conseguimos entender. Só que é totalmente ao contrário. Apocalipse, ele é uma palavra que vem sobre a revelação do Senhor para as nossas vidas. Existem dois fatores que nós batemos em cima deles sempre. O livro de Apocalipse é um dos livros que revela o Deus Altíssimo, e o propósito dele para a sua igreja. A igreja, quando eu falo, não é o templo. A igreja, quando eu falo, é isso aqui. Não são as quatro paredes, é isso aqui. A igreja do Senhor. Eu paro para pensar e fico olhando às vezes. Será que eu estou recebendo algo de Deus? Será que o que eu estou fazendo está vindo diretamente do Senhor? Será que as coisas que eu venho recebendo, eu estou transmitindo de uma forma correta para os meus irmãos?
Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar. Revelar aquilo que está escondido. E o que nós sabemos? E o que nós fazemos quando nós chegamos nesse último livro da vida? O que nós fazemos? Muitas das vezes nós paramos, nós protelamos ou nós enfiamos a cara aqui dentro. A palavra Apocalipse, quando nós ouvimos ela, a primeira coisa, pelo menos, que vem na minha cabeça é uma chuva de meteoro caindo na terra. É uma onda gigante destruindo tudo. Porque eu aprendi desse jeito. A indústria cinematográfica, ela vem e planta essas coisas na nossa mente. Vai cair o mundo. É tensão, é estresse, é caos. Mas é totalmente ao contrário, meus irmãos. O livro de Apocalipse, ele nos demonstra a vitória do Cordeiro de Deus. Ele abre o véu. Ele vem e nos apresenta um Cristo, aquele que veio para nos libertar. Ele rasga aquele véu e abre as portas. E uma das coisas que me intrigava era isso. Aí eu fui a fundo buscar sobre a palavra Apocalipse. A prescrição grega, apó, indica um movimento de afastamento ou retirada de algo que está na parte externa de um objeto. Ou seja, abrir o véu. Quando nós chegamos na nossa casa, cansado, você vai passar para o banheiro, aí você olha para a sua cama, está lá, sua esposa deixou a cama arrumadinha, dobradinha, né? Aí ela vai e pega uma coxa, lá em casa é desse jeito, a Lola coloca 35 coxas em cima da cama. Ela coloca uma coxa, aí coloca outra coxa em cima da coxa e vai cobrindo, e vai cobrindo, e vai cobrindo tudo, né? Aí nós temos que ir lá, na hora de dormir, e descobrir. Não descobrir de achar, mas descobrir de olhar e puxar o véu. Uma das principais questões que ficava batendo no meu coração era isso. Apocalipse é destruição. Não. Não é a destruição. É Deus nos mostrando que Ele venceu todos os seus inimigos. O falso profeta, a prostituta, o monstro, o dragão. Ele venceu o último dos teus inimigos, que é a morte. Ele vem nos mostrando, no decorrer da época, que Ele é o vencedor. E que nós possamos entender hoje, meus irmãos, que Cristo, Ele veio com um único propósito: abrir o véu, rasgar aquele véu, para que nós possamos verdadeiramente entender essas palavras da profecia de Cristo Jesus. Em hebraico, o verbo galar, usado com o significado de despir, descobrir, revelar ou desvelar, significa a mesma coisa de apó, é o grego. Na Septuaginta, ela traduz o verbo galar do hebraico para o grego, para apocalipto, que significa descobrir, revelar, ou seja, tirar o véu. Não muda nada, a única coisa que muda é a palavra. A intenção de Cristo, a intenção de Deus, independente de qualquer forma, de qualquer pronúncia que ela for dada, é tirar o véu, descobrir, mostrar-nos a verdadeira verdade que é de Cristo Jesus. A Septuaginta é uma das primeiras traduções do Antigo Testamento. De acordo com fontes históricas, nos 3 séculos antes da vinda de Jesus, os livros do Antigo Testamento foram traduzidos do hebraico para o grego. Essa tradução grega ficou conhecida como a Septuaginta. A palavra Septuaginta vem de 70,
Ou seja, de acordo com algumas tradições, essa tradução foi feita de 70 a 72 judeus sábios na cidade de Alexandria, no norte do Egito. Por isso, ela se chama Septuaginta. E para nós, Apocalipse? Ainda significa uma chuva de meteoros? Ainda significa uma onda gigante vindo em destruição em massa para acabar com a humanidade? A indústria cinematográfica, ela tenta implantar isso na nossa mente. Mas é totalmente ao contrário. Apocalipse, para nós, significa a revelação de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1. Quem abriu, dá um glória a Deus. Quem não abriu, fala assim, ó, sangue de Jesus tem poder. E vou orar, porque eu preciso entender. A primeira palavra que aparece em Apocalipse 1, qual é? É a revelação. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, repita comigo, aqueles que leem e que ouvem as palavras da profecia e guardam. Fala alto comigo assim, ó, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, a graça e a paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, até aí. Então Apocalipse é a revelação de quem? É a revelação de Jesus, que foi entregue por quem? Por Deus. Para que essa revelação fosse entregue para quem? Para seu servo João, através da vida de um anjo. A revelação de Cristo não é a revelação de João, o apóstolo, é a revelação de Cristo que foi entregue nas mãos do teu servo João. É uma revelação, aquilo que Deus revelou a ele, as coisas que em breve hão de acontecer. É a revelação do apóstolo João às 7 igrejas, ou seja, a igreja primitiva do Senhor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. É a revelação que Deus deu a Jesus, para que João transmitisse aquilo que ele via para essas 7 igrejas. E aquilo que aquelas 7 igrejas começassem a fazer, ia se tornar tão grandioso, tão miraculoso, que ia chegar até nós hoje, com essa liberdade de cultuarmos a Deus que nós temos aqui hoje. Foi lá no começo, foi muita dor, foi muita tribulação, no momento de maior angústia que aquelas igrejas estavam passando, no momento em que elas estavam sendo perseguidas, massacradas, dilaceradas, elas estavam sendo destruídas. Deus envia um servo. E sobre todas as coisas, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Os verbos ler, o verbo ouvir e o verbo guardar, no versículo 13, ele nos leva a um ato de obediência. Para ler, nós necessitamos de obedecer a algumas regrinhas. Para ouvir, não escutar, ouvir.
Aquele que escuta entra aqui e sai aqui. Quando a gente ouve, a gente absolve e guarda. O ato de ouvir, nós necessitamos de obedecer a algumas regrinhas para ser guardadas no nosso coração, as palavras. E guardar. Nós necessitamos de algumas regrinhas de obediência para guardar aquilo que as pessoas falam, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus transmite para o nosso coração. Obedecer. Mateus 7, do 24 ao 27, diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada na rocha. A nossa rocha é Cristo Jesus. Toda casa que é edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus, pode vir tempestades, pode vir vento. Satanás pode vir com ímpeto para derrubar aquela casa, para derrubar aquela família. Só que nós estamos firmados. Os nossos alicerces têm que estar firmados nessa rocha que é Cristo Jesus. E todas as vezes que nós firmamos o nosso pé, nós firmamos a nossa casa, nós firmamos a nossa família em Cristo Jesus, não há capeta que venha que consiga derrubar, meus irmãos. Porque a palavra de Deus tem poder, o nome de Jesus tem poder, o sangue do Cordeiro tem poder, aleluia, glória a Deus. Tem crente aqui hoje? Então glorifica o nome do Senhor, porque às vezes fica um silêncio da morte aí, a gente fica oprimido aqui em cima, velho. Esse silêncio. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele é bom, meus irmãos. Nós estamos na casa do nosso Pai. Aqui vocês podem ficar à vontade. Não tem esse negócio de ficar acanhado, não. Está na casa do papai. E aqui você pode ficar à vontade. Aquela casa que é edificada na rocha, ela não cai. Por quê? Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e as guardam. As coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqueles que guardam, pode vir o vento, a tempestade, pode vir Satanás com ímpeto que a casa não cai. A Bíblia, ela vai explicando ela própria. A Bíblia, ela vai se explicando, meus irmãos. Às vezes nós entramos numa onda de contradição, a Bíblia está se contradizendo. Não é. Ela está se encaixando. Ela está se respondendo. No versículo 26 de Mateus 7 diz: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É a obediência à palavra de Deus com a desobediência à palavra de Deus. Aquele que obedece, ele está firmando os seus alicerces na rocha do Senhor. Aquele que desobedece, ele está firmando os seus alicerces em um terreno arenoso, aonde qualquer ventinho, qualquer sopro, qualquer coisa derruba aquele homem, derruba aquela mulher, derruba aquela família. Entra com um vendaval lá dentro e desestrutura todo o projeto de Deus ali dentro. Porque ele não conseguiu firmar. Ele não conseguiu se firmar na rocha da obediência, na rocha da sabedoria, que é Cristo Jesus. Obediência, meus irmãos. É uma palavra que nós temos que ter tatuada no nosso coração. Nós somos crente. E crente é sim, sim ou não, não. A palavra de Deus diz isso. Mas nós ficamos em cima do muro, é meio lá e meio cá. E às vezes nós não entendemos o porquê que a nossa casa está caindo. Hoje eu vou te responder essa pergunta, mano. É porque a sua casa está feita, os alicerces dela foi feito em um terreno arenoso.
É por isso que está vindo qualquer ventinho, qualquer situação, e você não está dando conta de segurar a onda. Dor, sofrimento, às vezes depressão, ansiedade, entra na nossa casa e faz um estardalhaço, nos derruba. Mas hoje nós estamos aprendendo que a nossa rocha firme é Cristo Jesus, a nossa pedra angular é Ele, a nossa pedra de esquina da construção do nosso lar é Cristo Jesus, meus irmãos. Não existe capeta que derruba aquela família que Jesus. Obrigado, meu irmão. É aqui dentro que nós encontramos as soluções para as nossas vidas. É aqui dentro que nós encontramos a cura, o remédio para a nossa ansiedade. É aqui dentro que nós encontramos a cura para a nossa depressão. É aqui dentro da palavra de Deus. Não tem outro lugar. Aí fora, ele está tragando, ele está destruindo, ele está abraçando, e muitas das vezes, meus irmãos, ele está entrando no aquário do Senhor, e vindo pescar os nossos irmãos aqui dentro. E nós, como irmãos em Cristo Jesus, a nossa incumbência é ir lá, e trazer nem que seja na marra, cara. Porque nós fomos salvos, nós somos libertos, nós somos constrangidos e tão amados pelo poder de Deus, que nós também temos que demonstrar isso. Qual que é a nossa dificuldade de ir, pegar na mão do nosso irmão que está caído e falar assim, levanta daí, cara. Qual que é a nossa dificuldade de abraçar ele e falar assim, cara, eu vou tirar você daí nem que for na marra. Às vezes nós pensamos em nós mesmos. Às vezes nós só pensamos nos nossos objetivos, nos nossos ideais. Nós somos egoístas, egocêntricos. E não conseguimos enxergar do lado os nossos irmãos que estão caindo e necessitando daquele seu ombro que um dia alguém te deu para você escorar e chorar e despencar. A casa do crente, a casa do cristão, aquele homem que bate no peito e fala, hoje eu sou servo do Senhor, ela tem que ser edificada na rocha firme que é Cristo Jesus, meus irmãos. Não tem outro caminho. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele é a vida. Jesus é a solução para tudo. Vocês entenderam isso? Eu acho que vocês não entenderam não. Jesus é a solução para tudo, mano. Aí, é isso, velho. É Cristo. É Ele que é a solução. Não vamos buscar fora não, cara. Não busca lá do lado de fora não, porque você vai se frustrar mais uma vez. Você vai se machucar mais uma vez. É aqui, na presença do Senhor. É você com Ele. Porque a Bíblia nos diz que quando Ele foi crucificado, quando Ele gritou, Tetelestai, está consumado, o véu se rasgou. Houve um tremor de terra, as pedras se fenderam, os túmulos se abriram. Aquilo ali tudo tinha um significado, mano. Acabou a intermediação do crente com Cristo. O véu se rasgou, porque agora nós temos contato direto com Ele. É você com Ele, mano. É você com Ele. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Amém. Glória a Deus, meus irmãos. No versículo 4, diz o seguinte:
João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: a graça e a paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Naquela época, onde as igrejas estavam sendo perseguidas, um servo enviado por Deus, onde as igrejas estavam sendo mutiladas e dilaceradas, um servo enviado por Deus chega e aproxima e fala assim: ó, a graça e a paz a vós outros. É uma mensagem de carinho, é uma mensagem tipo assim: cara, não tenha medo não, porque aquele que levantou vocês não vai deixar que nada te derrube. Traduzindo para o nosso português: a graça e a paz a vós outros. Tenha força, meus irmãos, porque isso tudo vai acabar. A graça e a paz a vós outros, meus irmãos, porque o sofrimento, a dor vai acabar. É isso que ele fala para nós. É isso que ele nos traz. É isso que ele nos traz. E o mais interessante de todos, nós buscarmos olhar nas entrelinhas, fazendo a exegese bíblica aqui, é da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, o Deus Pai. Da parte dos 7 espíritos que se encontram do lado do trono de Deus, o Deus Espírito. E do Filho, Jesus Cristo. A Trindade Santa vos dai a graça e a paz. É isso, meus irmãos. É isso. Em meio às nossas tribulações, em meio às nossas tentações, em meio às nossas dificuldades, os nossos grandes problemas, Jesus vem e nos saúda com a graça e com a paz, dizendo: acalma o seu coração. Acalma o seu coração, meu irmão. Acalma o seu coração, minha irmã, porque eu estou no controle da situação. Eu estou no controle da situação. Os 3 pontos. Agora nós chegamos no ponto culminante dessa nossa conversa aqui. Os 3 pontos mais importantes, os 3 atributos de Cristo Jesus, que João falou. Da parte de Cristo, a fiel testemunha. Repete comigo: a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis dos reis. Cristo, ele é revelado como uma fiel testemunha, porque durante todo o seu ministério, ele foi fiel a Deus, ele não balançou. Como Deus, ele encarnou em vida, não para ser servido, mas sim para servir e obedecer a Deus, e ser indicado à morte e à morte de cruz. Ele é a fiel testemunha, porque independente de tudo que ele passou, ele testemunhou de Deus. Ele testemunhou de Deus, ele deu um bom testemunho do Senhor. Um homem rei, que ele poderia vir para ser servido e comer dos melhores manjares da terra, ele se humilhou por você. O rei encarnado, que poderia ter tudo nessa terra, ele foi martirizado por você. O Deus encarnado, o Rei dos Reis, ele veio nessa terra e foi crucificado por você. Vocês estão entendendo? Vocês conseguiram entender qual que é o propósito dessa carta? Vocês conseguiram entender qual que é o propósito dessa carta? É um propósito de cura para as nossas vidas. É um propósito de libertação. Porque ele venceu a morte. Ele venceu todos os seus inimigos. E o último, o mais poderoso,
Ele venceu a morte. Ele é revelado como uma fiel testemunha, porque durante o seu ministério, ele foi fiel. Ele nunca deixou de testemunhar do seu Pai, mesmo na hora do sofrimento e da morte. Ele nos deu um milagre, o substitutivo. Repita comigo, o substitutivo. É quando é substituído alguma coisa. Era para nós estarmos lá, naquele lugar. Era para nós aquela cruz. Mas Deus enviou o seu Filho para substituir essa dor e esse sofrimento por tamanho amor a nós. Ele deu o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Ele deu o seu Filho para que nós hoje pudéssemos estar aqui, cultuando ao Senhor, cultuando a Deus. Muitas das vezes, nós saímos do nosso lar com um desânimo total. O que eu vou fazer hoje lá? Muitas das vezes nós saímos da nossa casa cansado. Mas nós viemos. Nós viemos porque nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque nós entendemos esse propósito da substituição. Porque nós entendemos que Cristo é a solução para as nossas dificuldades. É só Ele, meus irmãos. Não tem outro caminho a não ser Cristo Jesus. Se nós olharmos para trás, na palavra de Deus, outras situações que aconteceram, essa substituição, o substitutivo, vamos voltar lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, Adão pecou, Eva pecou. A primeira coisa que Deus fez, na hora que chegou lá, gritou eles: cadê os caras? Está escondido, porque eles estavam nus e ficou com vergonha de aparecer. Por que vocês estão com vergonha? Quem falou para vocês que vocês estavam nus? Vocês comeram do fruto que eu falei que não era para vocês comer. O fruto do conhecimento do bem e do mal. A primeira coisa que Deus fez foi matar um animal, assim diz a palavra do Senhor. O primeiro derramamento de sangue que aponta para Cristo Jesus. Para não matá-los, Ele matou um animal, fez roupas para eles, e eles vestiram, e os baniram do Jardim do Éden. Outro mistério, o porquê que eles baniram? Por que Deus baniu Adão e Eva do jardim? Porque a palavra de Deus nos fala que dentro do jardim havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, aonde eles comeram e pecaram, amém? Sim ou não? Mas lá nesse mesmo jardim, a palavra de Deus diz que tinha uma árvore que era denominada a árvore da vida. E se eles comeram o conhecimento do bem e do mal, eles pecaram, eles já estavam vivendo em pecado. Se eles comessem dessa árvore da vida, eles iam viver eternamente em pecado. Por isso Deus nos ama tanto, que às vezes nós passamos por situações extraordinariamente dolorosas. Ele permite para nós não comermos da árvore da vida, para não viver eternamente em pecado. Deus, Ele tem propósito para tudo nessa terra, meus irmãos. Até nas nossas dores, até nas nossas dificuldades, até nos nossos maiores problemas, Ele tem propósito para aquilo. Eu duvido que não tenha. Está doendo? O coração está dilacerado aí hoje? Você está apertado? Você está machucado? Está ruim? Você está no caminho certo, cara, porque você está aqui hoje. Você está buscando a solução para o seu problema no lugar certo. Deixa Deus ministrar no seu coração hoje, cara. Deixa Deus ministrar no seu coração hoje. Que às vezes esse vazio que fica aqui dentro, ó, essa dor, esse buraco, é propósito de Deus para te livrar de algo pior.
que possa estar prestes a acontecer na sua vida. Ele está te livrando de algo. Meu Deus, fala comigo, Pai. Ele está te livrando, mano. Ele está te livrando. Ele está te livrando. Ah, Senhor Jesus, Tu és bom, Pai. Tu és bom, Jesus. Então permita. Receba o que vier do Senhor. Glorifique-o em tempo e fora de tempo. Dai glórias ao Senhor em todos os momentos da sua vida, meu irmão. Porque tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Tudo. Abraão e Isaac. Acho que todos nós conhecemos a história de Abraão e Isaac. Abraão teve o seu filho na velhice, o filho amado, aquele filho que ele mais amava de todos. Deus vai lá e fala: eu quero ele. Você vai sacrificar ele para mim. E Abraão, em obediência, o que nós falamos agora, obediência. Em obediência, pegou o seu filho e andou 3 dias com ele. Colocou ele para carregar as lenhazinhas ainda, para fazer o altar para o holocausto. E mais uma vez, uma prova da substituição do Senhor para as nossas vidas. Na hora, o que Deus faz? Abraão, não faça isso. Está ali o cordeiro, para você imolar. Mais uma vez, derramamento de sangue no chão. Mais uma vez, propiciação de pecados. Mais uma vez, Deus aponta para Cristo Jesus, crucificado e morto por todos nós. Mais uma vez, Deus mostrando o seu amor pela humanidade caída e pecadora, meus irmãos. Somos nós. Somos nós. Somos nós. O tabernáculo, o propiciatório, Moisés. Quem conhece a história de Moisés? Levanta a mão. Eles andaram 40 anos no deserto. E dos lugares onde eles paravam para acampar, ali ele plantava a arca da aliança no meio. Ali ele montava um tabernáculo em volta. E ali dentro estava a presença do Senhor. E em volta de tudo isso, eles faziam a arca no centro do tabernáculo. Centro. Jesus. O tabernáculo no centro do acampamento. Jesus no centro. Expiação, propiciação, mais uma vez, todas as vezes que eles iam fazer os holocaustos, ele entrava na tenda, derramava o sangue do cordeiro, para expiação dos pecados de todos que estavam ali. Mais uma vez, o velho apontando para a crucificação de Cristo Jesus. E mais uma vez, Deus mostrando o seu amor por nós. Mais uma vez, Deus mostrando que para Ele nós temos valor. É mostrando que Deus nos ama de uma tamanha forma que Ele não abre mão daquele que está lá fora, perdido, destruído, humilhado, dormindo nos cantinhos da rua, fedido. Deus não abre mão daquele. Nós somos homens e mulheres cristocêntricos. É Cristo no centro da nossa vida, Cristo no centro da nossa casa, Cristo no centro da nossa família. E é por isso que ele fala: aquele que fizer os alicerces de sua casa na rocha firme, que é Cristo Jesus. Podem vir ventos, podem vir tempestades, o vento pode vir a tentar derrubar, Satanás pode bater na porta da sua casa, mas não cairá, porque nós obedecemos ao que está escrito aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, galera? Vocês estão entendendo? É Cristo no centro, cara. Crente tem que ter Cristo no centro de tudo que ele for fazer. Crente, ele é cristocêntrico em tempo integral.
é no trabalho, é dormindo, é acordado, é correndo, é na academia, mano. É onde você estiver, ali você tem que botar o seu pé e ali tem que frutificar. Ali a palavra de Deus tem que ser dita. Ali as pessoas têm que ser confrontadas só com a sua presença, sem você falar nada, em silêncio. As pessoas vão olhar para você e falar: esse cara é diferente. Que diferença que esse cara tem? O que ele tem? O que essa mulher tem? O que essa mulher tem? Que eu chego perto dela, meu coração acelera, eu fico com vontade de chorar. O que esse cara tem? Que todas as vezes que eu chego e abraço ele, eu fico doido aqui, com vontade de chorar, com vontade de desabafar, com vontade de falar para ele a minha vida toda, confessar pecado, acabar com tudo. Você tem a presença de Deus no seu coração, mano. Nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. Nós viemos aqui para incomodar. Porque a luz, quando ela é forte demais, ela incomoda, todo mundo incomoda. E o sal, se você tacar ele na comida com força demais, ele vai incomodar também. Então, se a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, é porque nós viemos aqui para incomodar o inferno, para incomodar Satanás, para não deixar ele ganhar do jeito que ele está ganhando, não, mano. Oh, Deus. É uma indignação que dá no coração, todas as vezes que eu vejo um irmão sendo tragado pelas trevas. Ah, Senhor Jesus, fortifica nós. Nos fortifica, Senhor Jesus Cristo. Traga aqui a sua presença dentro dessa igreja hoje, Deus. Enche o seu coração. Que o Espírito Santo te tome. Todas as vezes que você for abrir a sua boca, que você seja tomado por Ele. E libere palavras para aquelas pessoas. É a permissão. Fala comigo assim, ó: Senhor Jesus, hoje eu permito ser boca de Deus nessa nação, nessa cidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então glorifica o nome do Senhor com força, gente. Glorifica o nome de Deus, porque Ele é bom. Aleluia, papai. Oh, aleluia, Deus, glorifica o nome dEle. Aleluia. E a última prova da substituição, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo. Um homem que foi humilhado, esculachado, espancado, martirizado. Colocaram madeiro nas suas costas via cruz, mais ou menos 800 metros, com 50 quilos nas costas, enquanto as suas costas estavam dilaceradas pelos chicotes dos algozes, nos quais esses chicotes eram embrenhados ossos e pedaços de chumbo. Aonde era batido, dilacerava a pele do nosso Senhor e Salvador. Eles arrancaram aquela túnica dele, não foi com alquim por cima não foi com aguinha tirando devagarzinho quando a gente vai fazer um curativo, não. Eles arrancaram aquilo. E aquilo saiu um pedaço de pele. Aquelas chagas expostas. Pegaram-no, colocaram aquele madeiro em suas costas. E o madeiro naquela época não era lapidado, nem lixadinho, nem vernizado não, pessoal. Era aquela coisa grosseira, que era cortada de qualquer jeito, cheio de farpas. 50 quilos morro acima até chegar ao Gólgota, aonde aconteceu a crucifixão, aonde ele foi crucificado e transpassado. E mesmo assim ele dizia: perdoe-os, Pai, porque eles não sabem o que faz. A última prova do sacrifício vivo para a humanidade amada do Senhor. E nós ainda dizemos: eu não sou amado, eu não sou nada, eu não sou ninguém, hoje eu não presto para nada. É mentira. Isso é mentira.
Isso é mentira. Porque você é amado por Deus. Mesmo em meio às loucuras da sua vida, mesmo em meio às doideiras, você é amado por Deus. Não foi à toa. Não foi à toa, mano. Não foi à toa que nós passamos por isso tudo, mano. Não foi à toa. João 8:28 diz: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, quando levantardes o Filho do Homem, na crucifixão, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. João 6:38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade do meu Pai. É por isso que ele é revelado como uma fiel testemunha do Senhor, no primeiro atributo que João traz na vida dele. Aquele que não blasfemou, aquele que não reclamou, aquele que simplesmente obedeceu a palavra de Deus. E teve a sua morte. E uma morte de cruz. Ele é revelado como primogênito dos mortos. Por que o primogênito dos mortos? Primogenitura, o primeiro. Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado em glória. Se nós olharmos lá no Velho Testamento e formos para o Novo Testamento, muitas pessoas foram ressuscitadas. Amor, pega um pouquinho de água para mim, por favor. O filho da viúva de Sarepta foi um dos que foram ressuscitados. Em 1 Reis 17:22. Coloca para nós, meu irmão. Aleluia, Senhor. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída a um menino e ele reviveu. O filho da Sunamita, 2 Reis 4:35. 4:34 e 35. Aleluia. Mas o rei dos Moabitas era criador de gado. Não, está errado. É 4:32. Pode colocar do 32 ao 35. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então, ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu na cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Mais um. A filha de Jairo, Lucas 8:49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhes disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta.
Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta. Hoje, a hora que eu estava preparando essa palavra, meus irmãos, me veio uma inquietação no meu coração. Nessa última frase, nesses últimos dizeres: menina, levante-se. E Deus mandou repetir isso aqui várias vezes. Eu não sei o que é, mas Deus está mandando eu dizer aqui: menina, levante-se. Menina, levante-se. Menina, levante-se. Estourou nos meus olhos assim, ó. Menina, levante-se. Eu não sei o que é. Eu não sei de onde que veio isso. Mas você sabe. Você sabe, porque Deus tem propósito para fazer aqui hoje. Eu não sei o que foi, mas essa inquietação veio em meu coração. Essa inquietação veio na minha alma e Deus mandou falar, se alto, gritar: menina, levante-se. Glorifica o nome do Senhor, meus irmãos. Menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe desse o que de comer. Menina, levante-se. Porque é na presença do Senhor que você vai se levantar hoje. É na presença de Deus que você vai se levantar. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela vem para nos cortar. E a verdade do Senhor tem que ser dita. Menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. Se levante. Se levante, minha irmã. Saia. Saia do seu limbo. Saia do looping eterno de sofrimento. Parece que é uma coisa que sobe e desce, e a gente patina, e se lambuza tudo de terra, se lambuza tudo de lama, e vai patinando, não consegue. Mas Deus hoje manda eu falar para você: menina, levante-se. Se levante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. É a palavra de Deus. Ela não volta vazia, não, cara. E quando Deus manda falar, a gente tem que falar. Quando Deus manda falar, a gente tem que falar. E a última ressurreição. Aquela que todos nós conhecemos. A ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição daquele que morreu por nós. Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E então, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A ressurreição do nosso Pai. Qual que é a diferença, meus irmãos, dessa ressurreição para as outras? Qual que é a diferença? Todas aquelas outras pessoas que foram ressuscitadas por grandes homens de Deus, grandes nomes da palavra de Deus, elas morreram novamente. Essa não. Essa ele morreu. Ele foi crucificado. Ele foi levantado no madeiro. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E não mais morreu porque ele vive. Ele está aqui dentro hoje. Ele está no nosso coração. Ele está na nossa vida. Ele está no nosso caminhar. E é pela honra e glória e pelo louvor dele, mano, que nós estamos aqui hoje. É só pela misericórdia daquele grande homem, do nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É só por ele que nós estamos aqui hoje. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo que outras pessoas também ressuscitaram.
Então vamos lá, mais uma vez, olhar nas entrelinhas. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Eu já citei, Jesus Cristo morreu, o véu se rasgou e não tem mais intermediação para nós chegarmos até Ele. Nós temos agora contato direto com o Senhor. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Naquela época, nós olhando no contexto histórico, os sepulcros daquelas pessoas eram feitos em montanhas, nem rochas, e eles pegaram grandes pedras e colocavam naquelas bocas. A ressurreição de Cristo, o momento em que Cristo foi crucificado, naquele momento o véu se rasgou, a terra tremeu e as portas daqueles sepulcros, daqueles santos abriram. E muitos corpos de santos que dormiram ressuscitaram. Amém? Os corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Aqui que está grande a chave espiritual. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Cristo. É por isso que Ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o único que ressuscitou em glória. E não para morrer mais. A Bíblia nos diz que esses que foram junto com ele, foi como um troféu que ele levou. Tem uma linha teológica que diz que não se sabe mais ou menos quantas pessoas que foram com ele. Mas, no livro de Apocalipse, 4 nos explica quem são esses homens. Ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentado neles os 24 anciãos, vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Esse é o troféu do Senhor, mostrando para o inimigo de nossas vidas que ele venceu a morte, e ainda levou os 24 anciãos com ele, para se assentarem e o adorarem, cada um na sua hora. 24 anciãos, 24 horas. É adoração a todo tempo ao trono de Deus. E que as nossas vidas, meus irmãos, sejam desse jeito. Em adoração e reverência a Cristo Jesus. Em adoração e reverência a Deus. Em adoração e reverência àquele que morreu por nós. Meus irmãos. Meus irmãos. E o último atributo, para a gente caminhar para o final. Ele é revelado como o soberano dos reis da terra. A igreja, meus irmãos, ela precisa ver Cristo como presidente dos presidentes, diante daquilo que todo joelho se dobrará. A igreja precisa ver Cristo como Rei dos reis, aonde todo homem se dobrará, toda força se dobrará a Ele. A igreja precisa ver a Deus, a Cristo Jesus, como aquele que deu a sua vida por nós. E não há potestade, não há hoste maligna, não há nada que derruba aquele que firmou o seu lar, a sua casa, na rocha firme, que é Cristo Jesus, meus irmãos. Porque Ele é o soberano dos reis da terra. Jesus é acima de Roma, meus irmãos. Ele é acima de todos os impérios. Ele está acima das nações soberbas, dos reis da terra, dos presidentes que ostentam as riquezas e os poderes. São esses que se dobrarão a Ele quando Ele retornar. Nós, meros pecadores, às vezes julgamos, mas nós não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e olhar com um olho espiritual para essas pessoas que nós estamos julgando e falar: essa pessoa está necessitando de ajuda.
As perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos hoje: como eu posso ajudar esse cara? Como eu posso ajudar essa mulher? Será que eu posso pelo menos orar pela vida dela? Será que eu posso pelo menos abraçar essa pessoa e falar assim: eu estou aqui? Qual dessas coisas nós estamos fazendo hoje? Qual é a nossa principal prioridade hoje? A nossa principal prioridade hoje é estender as mãos ou tirar as mãos e passar? A nossa principal prioridade hoje é olhar para o nosso irmão caído e falar: já foi tarde, já estava passando de hora? Ou é ir lá, estender as mãos e trazê-lo para o colo do Senhor mais uma vez? Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Hoje, se nós estamos de pé, é pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje, se nós temos um teto para morar, é pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje, se nós temos automóvel para andar, é pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, se nós temos comida na mesa, uma cama confortável, uma família debaixo do nosso teto, que nós estamos dando conta de sustentar, é pela graça e por misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, não por nossos próprios méritos. Glorifique o nome do Senhor em tempo e fora de tempo, mano. Entregue sua vida para Ele. Entregue tudo. Tudo. Ele é o centro da nossa casa. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o centro das nossas emoções. Ele é o centro da nossa família. É Ele que nos traz a base. É Ele que nos estrutura. É Ele que traz aquela paz que excede o entendimento humano, meus irmãos. É Ele que traz a paz. É Ele que nos traz de volta ao seu ombro, abaixo das suas asas, e fala: filho meu, filha minha, eu estou aqui. E é o afago do Senhor, minha irmã, é o afago do Senhor, meu irmão, que vai curar essa dor que está aí no seu coração, sabe? Esse aperto, essa dificuldade. É o Senhor Jesus Cristo que é a solução para isso tudo. Não é o mundo, não é você. Às vezes a gente está tentando. Eu vou conseguir, eu posso conseguir, eu vou fazer. E nós esquecemos que a partir daquele momento que nós estendemos a mão para o Senhor e falamos assim: ó, eu aceito o Senhor como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida, já não é nada nosso, já não é nada mais por nós, já não é mais nada sobre nós, é tudo por Ele, é tudo para Ele e é tudo dEle, mano. Nós não temos mais para onde ir, nós não temos mais condições de caminhar. Quem já entrou nos santos dos santos? Acabou, velho. Você pode tentar caminhar sozinho. Você pode tentar andar com suas próprias pernas. Mas Ele sempre vai te constranger. Ele sempre vai lá e vai te tocar e vai falar assim: você acha que você está no lugar certo, cara? Levanta daí. Sai daí. E Ele vem te afastando. Ele vem te livrando. Ele vem te tirando dos problemas com a sua mão direita. É a destra do Senhor. A palavra de Deus nos diz que com a sua destra Ele carregará a igreja. E naquele contexto, quando Ele fala que Ele carregará a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, Ele não está falando de um templo feito por mãos humanas. Ele está falando de mim e de vocês. Ele está carregando a sua igreja com a sua destra. É na sua destra, na sua mão direita, a mão do poder do Senhor, e você está lá nela, mas às vezes você sai.
E o looping começa mais uma vez. E você começa a patinar. E vai patinando. E vai se sujando tudo de lama de novo. E vai se sujando. E as pessoas que estão à volta de você, está tudo vendo que você está sujando, você está se lambuzando. As pessoas estão chegando, não faz isso, para com isso, não entra nesse caminho. Deus envia os seus homens, seus anjos para falar com você. E você não vai. Eu prefiro ficar me lameando. Menina, levante-se. Homem do Senhor, levante-se. Jovem, adolescente do Senhor, levante-se. A nossa vida tem que ser respaldada pela palavra de Deus. É o Senhor que nos guia. É o Senhor que nos conduz. É Ele que nos traz de volta para o centro da sua vontade, meus irmãos. Aleluia. Não é o André aqui que vai convencer vocês. Eu sou só um pecador. Eu sou só um dos piores pecadores que tem. Mas eu decidi ser instrumento da mão do Senhor. Eu decidi mudar de rota a minha vida. Eu decidi fazer uma metanoia, uma mudança de direção. E quando nós decidimos fazer essa metanoia, essa mudança de direção, as coisas começam a acontecer. Colossenses 3,17. E tudo o que fizer ou disser, faça em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus ao Pai por meio dele. Provérbios 16:3. Confie ao Senhor tudo o que fizer, e seus planos serão bem-sucedidos. 2 Coríntios 3:4. Tal é a confiança que temos diante de Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacita para sermos ministros de uma nova aliança, não pela letra, mas pelo Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. 1 Timóteo 1:12. Agradeço a Deus, aquele que me deu forças, agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque Ele me considerou digno de confiança e me designou a servi-lo, mesmo eu sendo um blasfemo, mesmo eu sendo um perseguidor, mesmo eu sendo um violento. Esdras 5:3-5. Com louvor e ação de graças entoaram esse cântico ao Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. 2 Coríntios 5:17. Logo, todos aqueles que estão em Cristo se tornaram nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. E isso tudo vem de Deus, que nos trouxe de volta para si, e nos designou, e nos encarregou de reconciliarmos outros para Ele. Josué 1:9. Sede forte e corajoso, filho meu. Sede forte e corajosa, filha minha, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você aonde quer que você andares. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei e ceiarei com você, e você comigo. Romanos 12:2. Não se amoldeis aos padrões desse mundo, mas sim pela renovação da sua mente, para que possais experimentar quão boa, agradável, perfeita é a vontade do Senhor. Gálatas 2:20. Quem sabe? Quem sabe?